Olá pessoal, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que são punks? Eu me chamo Vitor Borges, sou engenheiro agrônomo. Vem comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essas plantas. As punks são todas as plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis. Ou seja, temos espécies que nós podemos comer as raízes, as flores, as folhas, assim como temos espécies que vamos comer só as folhas. Essas plantas são plantas que podem ser espontâneas ou cultivadas, podem ser nativas ou exóticas da região, e principalmente são plantas que não estão no cardápio cotidiano. As punks são muito recomendadas para consumo, principalmente por elas serem ricas em macro e micronutrientes para seres humanos e por apresentarem compostos bioativos importantes na prevenção de doenças. Elas fortalecem o sistema imunológico e combatem diretamente algumas doenças, além do fato de ser uma excelente alternativa para diversificação alimentar. Historicamente, as punks serviram como sustento do homem desde a Idade da Pedra e faziam parte dos hábitos alimentares dos nossos antepassados. Os nossos avós e bisavós consumiam regularmente essas plantas. Eram plantas que eram tradicionais para a época, eram rotineiras para a época, eram consumidas com regularidade. Isso fez com que elas se tornassem parte da cultura regional. Entretanto, com o tempo, houve um declínio desse consumo. O consumo dessa cultura, dessas plantas, não foi passado para as próximas gerações, isso foi esquecido. Principalmente pelo fato dos avanços da tecnologia no campo, o melhoramento genético, o êxodo rural principalmente, e o cultivo de monoculturas, que com o avanço das grandes culturas em grandes áreas, essas plantas passaram a ser consideradas como mato, como ervas daninhas, e não eram plantas de interesse econômico. Isso fez com que o consumo delas se reduzisse drasticamente. Dentre os diversos benefícios das punks, temos principalmente a diversificação alimentar, uma vez que abre-se o leque com mais alimentos saudáveis, e também a melhoria da qualidade nutricional dos nossos alimentos. Também são plantas adaptáveis a diversos ambientes, por vezes elas nem vão ser cultivadas, não há necessariamente uma implantação dessas plantas, apenas a manutenção das mesmas, e isso faz com que haja uma exclusão de agrotóxicos, já que elas crescem facilmente em qualquer terreno. Também há uma maior manutenção da flora nacional, uma vez que você aumenta e também há uma manutenção da flora nacional, uma sustentabilidade do bioma e a preservação da história e cultura de cada região. Essas plantas fazem parte da história de cada região e isso faz com que haja um aumento da riqueza da biodiversidade da região. Dentre as propriedades medicinais das punks, temos diversas espécies, cada uma com uma característica e uma qualidade. Em geral, elas são plantas com qualidades antioxidantes, anti-inflamatórias e terapêuticas. Dentre as diversas espécies de punks, temos mais de 300 espécies registradas atualmente. Eu vou trazer três para vocês, que é a Aura pronobis, a serralha e o peixinho. A Aura pronobis é uma excelente fonte de carboidratos, lisina e proteínas, além também de ser uma excelente fonte dos nutrientes, como ferro, cálcio, fósforo, magnésio e cobre, além de apresentar propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. A Aura pronobis é consumida apenas a folha dessa planta. A serralha é uma excelente fonte de vitaminas A, B e C, óleos essenciais, taninos, flavonoides e sais minerais essenciais ao ser humano. Também apresenta várias propriedades medicinais. Ela apresenta propriedade diurética, antidesentérica, antidiarreica. Também é uma planta que auxilia ao tratamento hepático, combate a anemia e terçol. Aqui é válido salientar que essa é uma espécie em que até o látex dela pode ser utilizado. Ela é consumida como o látex, infusão de folhas, consumo de folhas e as flores. A peixinho é uma planta com excelente fonte de carboidratos. E ela possui várias propriedades medicinais, como tratamento de feridas, dores abdominais, antifebril e antiespasmódico. Também é uma curiosidade sobre essa planta que ela, quando cozida ou frita, ela tem o gosto de peixe frito, daí o nome. Entretanto, muitos são os desafios quando o tema é punk. As plantas alimentícias não convencionais ainda têm um consumo muito baixo. Esse consumo é considerado muito baixo, principalmente devido à falta de informação e conhecimento por parte da população. Muitas vezes essas pessoas imaginam que tal planta, só porque está ali numa calçada, está num terreno, elas não possam ser um alimento saudável e nutritivo. E é completamente o oposto. Muitos estudos têm sido realizados com as diversas espécies que são classificadas como punk.
Entretanto, mais estudos devem ser realizados, principalmente para nós conhecermos as propriedades nutricionais e farmacológicas dessas plantas e dessas espécies, para assim estimular o consumo dessas plantas. Nós devemos saber o que cada espécie contém, qual a tabela nutricional de cada espécie. Isso pode fazer com que nós consumimos muito mais punks. E assim, as punks são uma excelente alternativa para a agricultura, tanto para a natureza e também para a saúde da humanidade. Obrigado.